Então amanhã oficialmente estreia o nosso canal Fino da Copa. Vamos nos estrear com o seriado História das Copas do Mundo, a partir de 1930, a primeira Copa do Mundo do Uruguai, certo, galera? Eu, assim, na minha mente, eu tenho grandes nomes que eu vivo futebol, né? Desde que eu me conheço como gente. E acompanho as Copas desde 86. Então vamos lá, o que eu posso dizer das Copas que eu não assisti, desde as primeiras? 1930, que o Uruguai foi campeão contra a Argentina no Uruguai. O grande craque daquela Copa foi o argentino, foi Guilherme Stabile, certo? E o grande jogador uruguaio, que eu até vou buscar aqui, que eu não me lembrava, foi o Nasassi. Em 34 e 38, que a Itália foi a primeira bicampeã mundial, e seguida, só tem a Itália e o Brasil depois em 58 e 62. A Itália, da época obscura do fascismo de Benito Mussolini, ganhou suas Copas na Itália contra a República Tcheca e na França contra a Hungria. A Itália de Vittorio Pozzo, o único treinador até hoje bicampeão mundial, seguido. E a Itália que tinha como seu grande craque o homem que deu nome ao estádio da Inter de Milão e do Milan, que foi Giuseppe Meazza. A Itália muito forte naquela época. Depois não tivemos as Copas de 42 e 48 devido aos conflitos da Segunda Guerra Mundial. 1950, o Uruguai foi bicampeão mundial no Maracanaço, né, na Copa que foi realizada no Brasil, contra o Brasil. Brasil de Zizinho, que era o grande craque daquela época. Mas o Uruguai que tinha o Bidúlio Varela, Didia, que fez Schiaffino. A lembrança ruim do Brasil é o goleiro Barbosa, que ficou tido por muito tempo, até hoje, como grande vilão, né, da história. Voltando em 38, tivemos o Leônidas da Silva, o Diamante Negro, inventor do gol de bicicleta, jogador do meu São Paulo, que foi o artilheiro da Copa. Aí, em 54, a Alemanha, lá na Suíça, foi campeã mundial pela primeira vez contra a Hungria de Ferenc Puskás, a Hungria que encantou o mundo, mas no milagre de Berna, a Alemanha ganhou de virada aquela final. A Alemanha de Fritz Walter. Em 58, o Brasil finalmente foi campeão mundial na Suécia, em Estocolmo, apresentando ao mundo Pelé, Garrincha, Didi, Djalma Santos, Vavá, seleção magnífica. E em 1962, no Chile, o Brasil seria bicampeão mundial, juntando-se à Itália, bicampeão mundial seguido também, né? Vencendo a Tchecoslováquia na final, com um show de Garrincha. E o Amarildo, que substituiu o Pelé, que saiu contundido daquela Copa, que também foi um dos grandes destaques, né? Em 66, a Inglaterra ganhou seu primeiro Mundial, e único até hoje, em casa, contra a Alemanha, num gol polêmico, que a bola não entrou, né? A Inglaterra de Bob Charlton, de Gordon Banks. E o grande destaque daquele Mundial foi Eusébio, de Portugal, que tinha feito sua primeira grande Copa do Mundo. Depois ficaria um tempo sem aparecer. Em 1970, o tri brasileiro lá no México contra a Itália, seleção de Rivelino, Tostão, Gerson, Jairzinho e Pelé sendo o único até hoje tricampeão mundial como jogador. Em 74, a primeira Copa do Mundo disputada na Alemanha, bicampeã mundial com Beckenbauer jogando muito contra a Holanda, laranja mecânica, o carrossel holandês de Johan Cruyff. A Holanda que seria vice-campeã mundial também. Em 78, no primeiro título da Argentina, também ganho dentro de casa, a Argentina de Mário Kempes ganharia o título de 78. Aqui tem alguns nomes que eu até tô vendo aqui, que eu não estava me lembrando e que também nem iria falar, mas que são muito importantes, que até passou batido. Como em 58, Just Fontaine, até hoje o recordista de gols em uma Copa do Mundo, maior artilheiro em uma única Copa do Mundo, o francês Just Fontaine. O atual maior artilheiro da história das Copas é Miroslav Klose, da Alemanha, que passou o Ronaldo, fenômeno, que tinha passado o Müller, alemão, né, dos anos 70, e que vai ser passado pelo Mbappé muito provavelmente. Mas vamos voltar às Copas. Em 1982, a Itália sagrou-se tricampeã mundial ganhando da Alemanha.
na Espanha, com Paulo Rossi, Dino Zoff, uma campanha espetacular, onde deixou para trás o Brasil de Zico, Sócrates, Falcão, do Tele Santana. O Brasil perderia de novo em 86 com esse mesmo time, não tão bom quanto o de 82, mas com mais ou menos os mesmos jogadores, disparando na França de Michel Platini em 86, no dia que o Zico perdeu o pênalti. Primeira vez que eu assisti um jogo que eu me emocionei de verdade com a seleção brasileira. Mas nesta Copa do Mundo, que foi realizada novamente no México, eu tive o prazer de ver Dom Diego Armando Maradona levando uma Copa do Mundo sozinho nas costas. Lógico que tinha Valdano, tinha Pumpido, tinha Burruchaga, mas Maradona faltou fazer chover. Aqueles 2 gols contra a Inglaterra, La Mão de Dios, e o gol mais bonito da história das Copas. A final contra a Alemanha, que deu o passe para o 3º gol. O meu grande ídolo de toda a história. Cristiano Ronaldo é um grande ídolo para mim, mas o Maradona ainda é o primeiro e sempre será. Em 1990, a revanche. Na Copa da Itália, a Argentina tinha tirado a Itália nas semifinais. Foi para a final novamente contra a Alemanha, mas a Alemanha de Klinsmann, de Voller, de Brehme e de Lothar Matthäus ganhou por 1-0 num gol polêmico, num pênalti polêmico no finalzinho do jogo. E a Alemanha se tornava tricampeã mundial também. Em 94 veio o tetra do Brasil, na primeira Copa disputada nos Estados Unidos, o Brasil de Romário, de Bebeto, de Tafarel, do capitão Dunga. O Brasil ganhou uma final pela primeira vez disputada nos pênaltis contra a Itália, de Roberto Baggio, que desperdiçou o último pênalti na disputa dos tricampeões mundiais. O Brasil foi o primeiro tetra, em 94. Em 98, com chances de ser pentacampeão, o Brasil foi para a final contra a França, na Copa da França. E perdeu naquela final polêmica também, da convulsão de Ronaldo Fenômeno, em que Zidane arrebentou, fez 2 gols e deu o primeiro título mundial para a França. Em 2002, finalmente veio o Penta, na Copa, primeira vez disputada na Ásia, na Coreia do Sul e no Japão. O Brasil pela primeira vez jogou uma partida contra a Alemanha justo na final e venceu por 2-0, gols de Ronaldo Fenômeno e Rivaldo, a Copa que Ronaldinho Gaúcho jogou muito também, a Copa da família Scolari, o último título da seleção brasileira, que em 2006 foi como grande favorita lá na Alemanha, mas foi eliminada novamente pela França de Thierry Henry, França que chegou à final, perdeu para a Itália de Buffon, Cannavaro, Francesco Totti e de Materazzi, que levou aquela cabeçada de Zidane em seu último jogo de uma partida de Copa do Mundo. A Itália sagrou-se tetracampeã mundial. Em 2010, na primeira e única participação Copa do Mundo realizada num país africano, na África do Sul, o primeiro título da Espanha, com gol de Andrés Iniesta contra a Holanda, de Robben Sneijder. Robben que perdeu um grande gol ali, Casillas defendeu. E a Espanha tic-tac de Puyol, de Iniesta, de Xavi, Davi Villa foi campeã mundial. Em 2014 a Copa voltou ao Brasil e o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha, no maior vexame da história de uma seleção anfitriã de tantos títulos. A Alemanha foi se sagrar tetracampeã dentro do Maracanã contra a Argentina de Messi, com um gol de Mário Götze, a Alemanha de Manuel Neuer, Schwarzenegger, Ozil, grandes craques, Felipe Lahm, que levantou a taça. Em 2018, na Rússia, a Copa foi vencida pela França pela segunda vez. A França de Mbappé, que aparecia para o mundo, Griezmann, vencendo na final, a Copa foi na Rússia, a França ganhou, vencendo na final a Croácia de Modric. E a França voltaria a fazer uma final 4 anos depois, na Copa do Catar, contra a Argentina de Messi, que finalmente se sagrou campeão mundial. A Argentina foi tricampeã mundial na disputa contra a França, que também queria ser tricampeã. Na maior final de Copas do Mundo de todos os tempos, onde Mbappé fez 4 gols. 3 no tempo normal e 1 na disputa de pênaltis. Mas a Argentina levou a melhor. Então, esse é um resumão aí, galera, da história das Copas do Mundo. Onde temos aí o Cafu como único jogador a disputar 3 finais consecutivas pelo Brasil. Temos aí o Kylian Mbappé, que pode ser agora nessa próxima Copa do Mundo recordista de gols de Copas. Cristiano Ronaldo tem a missão de levar Portugal ao primeiro título mundial, talvez em sua última Copa do Mundo, se bem que eu acho que ele ainda vai para 2030 com 45 anos, que vai ser lá em Portugal também, Marrocos e Espanha.
duvido que ele não vai participar. E tem tudo para bater recordes também. Grandes nomes aqui que a gente deixou de falar, mas que na história das Copas que nós iremos mostrar aí, essa série que vai vir, nós vamos citar nomes por nomes, craques por craques, história por histórias. Certo, galera? Fiquem atentos, a partir de amanhã, hein, o canal O Fino da Copa vai entrar no ar. E esse canal nosso aqui, o canal Projeto Fino da Bola Futebol Arte, vai ficar especificamente para os nossos projetos e treinamentos. Tamo junto, valeu, obrigado a todos.